Bem, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos, a RP Estúdio está trazendo aqui mais uma vez esse grande cardiologista, né, Dr. Leandro Serafim, e clínico também. Mas hoje nós temos um assunto, na verdade, que é de muita relevância, né? Que é um assunto de saúde pública, onde um cardiologista ele sabe muito bem se posicionar até para nos orientar e dizer os riscos, né? O que pode acontecer, os efeitos colaterais de uma inalação de fumaça. Nós temos hoje um lixão queimando aqui há mais de 14 dias, né? E já fizemos hoje uma entrevista com um bombeiro militar e em seguida nós estamos aqui com o Dr. Leandro Serafim para ele nos explicar e até nos orientar com referência ao que essa fumaça, essa inalação que a gente aspira, essa fumaça dormindo. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Ronaldo. Obrigado aí pelo convite. E vamos falar um pouquinho aí, nesses alguns minutinhos aí, sobre essa questão, né? A poluição do ar por queima seja qualquer substância, em especial que a gente chama de biomassa, né? Porque, de uma maneira geral, quando você está queimando lixo, etc., são produtos também orgânicos e produtos até, entre aspas, não são inorgânicos, mas que são até derivados do petróleo, né? Porque você tem plástico envolvido, etc., com uma série de outras substâncias. A gente já está muito bem documentado, Ronaldo, e queridos aí amigos que assistem a gente, escutam, que a fumaça, a poluição, ela tem ação direta em aumentos de morte cardiovascular, seja por infarto, seja por AVC, e também essa queima de biomassa pode também levar a uma condição que a gente conhece como DPOC, a sigla DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Eu tive até a oportunidade, antes do carnaval, ir para um evento na cidade de Campinas, onde lá estiveram até pesquisadores internacionais, dois até do Reino Unido, onde a gente pôde proximamente conversar com eles e trocar experiências sobre essa questão, que inclusive é uma doença silenciosa, né? A fumaça inalada, a poluição, que de uma maneira geral ela está muito em grandes centros, né? A gente sabe que em grandes centros, cidades como São Paulo, as pessoas têm expectativa de vida reduzida por conta da fumaça que ali eles estão respirando. E essa situação especificamente que está acontecendo na cidade de Entre Rios, eu já presenciei, Ronaldo, infelizmente é uma situação extremamente desagradável, né? Você está aquele dia todo respirando, você começa a incomodar, a sua respiração já começa a cansar, irrita os olhos, você sente que só dá dor de cabeça. Eu já estive aí numa situação onde teve essa queima, e os danos, às vezes, assim, ele pode ser agudo para pessoas que sofrem já de doenças respiratórias, como crianças pequenas, em especial, quem mais sofre são crianças pequenas e idosos, que já têm uma condição pulmonar mais delicada. Então, de fato, é uma questão de saúde pública que precisa ter medidas para que isso mude, né? Porque já está bem documentado, como eu disse, está na literatura médica, os danos de fumaça, de poluição ao sistema cardíaco e ao sistema respiratório, eles são bem expressivos. E doença silenciosa. Às vezes você está inalando, essas substâncias estão entrando na sua corrente sanguínea e começa a fazer um processo de inflamação, gerando, como eu disse, problema de infarto, derrame, pressão alta, etc. Doutor, é o seguinte, veja bem, essa fumaça ela já vem há muitos anos, né? E o fenômeno que existe de fato, que as pessoas não detectam logo ela, é porque assim, quando a fumaça ela começa a aparecer, no caso, queimou o lixo, a fumaça começa a aparecer. Aí as pessoas não sentem ela durante o dia por conta do calor. O sol nasce, começa a temperatura a aumentar e ela se dissipa, ela sobe. Mas à noite, por conta da densidade, ela não sobe. Ela encontra uma laje
virtual, digamos assim, e ela começa a se espalhar pela cidade. Mas aí vem o pior. As pessoas dormem, entram em sono profundo e começam a inalar aquela fumaça durante a noite toda. Eu não vou dizer que ela fica direto em uma direção, porque o vento muda. Ontem ela estava aqui na minha casa, depois voltou para a praça, depois voltou para a minha casa. Porque a direção do vento muda. Mas aí as pessoas estão, na verdade, consumindo, aliás, inalando essa fumaça e ela vai criando problemas. Aí vem uma pergunta, doutor. A fumaça do lixão pode provocar inflamação no sistema cardiovascular? Como isso acontece? Sim, com certeza. Existem substâncias que vão. Quando o processo nosso respiratório, quando nós estou respirando, né? Entrou ar por meus pulmões, esse ar vai indo até chegar no que a gente chama de alvéolo, onde o ar ele troca, né? Faz uma troca com o nosso sistema circulatório e micropartículas, né? Partículas muito pequenas quando a gente respira, elas vão até lá nessa via final do nosso sistema respiratório e acabam entrando na circulação. Porque se eu estou respirando oxigênio, o objetivo do oxigênio é ir até a circulação para o coração distribuir para todos os órgãos. Então, essas microsubstâncias entram dentro do nosso sistema circulatório, provocando inflamação do nosso sistema circulatório como um todo. Inclusive, a gente sabe que também é um fator de câncer, né? Cancerígeno. Doutor, nós temos também várias pessoas aqui na cidade, como existe no mundo todo, com problemas cardíacos, né? Mas quais os riscos para as pessoas com doenças cardíacas pré-existentes hoje, com essa inalação de fumaça? Quais os riscos isso ocorre assim para o ser humano que são O acometidos disso risco, aí? Ronaldo, é quase parecido como se a pessoa fumasse. Então, é muito próximo disso. Então, fica um risco. A gente sabe que cigarro é danoso e você ter o contato com queima de biomassa, fumaça, ela também chega a se assemelhar ao ato de fumar. Nós temos, eu tenho vários áudios, vários áudios aqui, acho que uns 150, não sei quantos, hoje mesmo chegou uns 15, das pessoas reclamando, né, que sente falta de ar, que cansa e tal. Mas assim, a fumaça do lixo, quer dizer, quando eu me refiro à fumaça do lixo, é porque ela é uma fumaça diferente. É uma fumaça que tem plástico, que tem pneu, de borracha, papel, madeira, entendeu? Vidro, sei lá o quê. E eu pesquisando, ela vem acompanhando na fumaça a chamada dioxina e seus derivados que são extremamente nocivos à saúde. Como o senhor falou mesmo aí, que pode provocar até câncer e até infarto também. Agora, a fumaça pode aumentar o risco de infarto ou AVC, doutor? Sem sombra de dúvida. Assim como um ato de fumar, a fumaça ele vai também provocar o aceleramento de inflamação dos nossos vasos e a inflamação do vaso é que pode provocar, sim, um entupimento no coração, entupimento no cérebro, provocando AVC, com certeza. É, como a inalação de partículas finas pode afetar os vasos sanguíneos do coração, doutor? Eu cheguei até a falar um pouco sobre isso, essas partículas finas vão Falou nesse entrar instante, é lá no verdade. pulmão, lá no pulmão, entram, começam a girar na circulação e elas começam a se depositar na parede dos vasos, né? Você imagina aí a parede do vaso, nossos vasos sanguíneos, essas partículas começam a grudar na parede do vaso e o organismo nosso diz assim, opa, isso aqui não é para estar aqui. Então, o que o nosso organismo faz? Eu vou mandar um exército para tentar limpar. Esse exército que tentar limpar é que vai formar inflamação, né? Guardadas as devidas proporções, imagine aí uma pessoa que tem um furúnculo, aquela feridinha. Ali tem a bactéria se instala e aí vem aquele exército para defender e criar aquele pus. Pronto. Se em vez da bactéria são as partículas que aderem à circulação, ele começa a ter um processo de inflamação. Não vai ter um pus como igual, mas é mais lento, mas vai existir esse processo de inflamação dos vasos nossos sanguíneos em todo o corpo. Pessoal,
tive essa ideia de trazer Dr. Leandro, e vai ter outra pessoa agora à noite também, que em cardiorrespiratório, né, uma fisioterapeuta. E eu disse que eu ia provocar uma situação onde a gente fosse ajudar para que essa fumaça fosse extinta de uma vez por todas. E é esse o nosso propósito aqui, doutor. E como Sim. hoje, para mim, esse podcast ele tem uma finalidade muito interessante. Esclarecer às pessoas os riscos que eles correm. Principalmente as pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problemas pulmonares, né, cardiorrespiratório. Então, a gente quer, não é, vamos dizer assim, criar uma situação política. Não é política. Eu quero deixar isso bem claro, não é uma situação política, é uma situação de saúde pública. Mas é muito ruim quando as pessoas não sabem o que está acontecendo com si próprio, com seu próprio corpo, com sua saúde. E às vezes a pessoa deita bem, Exato. a pessoa deita bem, amanhece com a garganta ressecada, com o nariz entupido, tossindo e diz, mas eu dormi bem. Mas não sabe o que foi que ele inalou durante a noite. Isso aí, eu digo que sim, que a saúde, né, ela se transcende a uma questão de política de A, B ou C, né? Quando a gente discute saúde pública, ela independe de que lado configura, se eu sou de esquerda, se eu sou de Com direita, se eu sou de certeza centro, né? absoluta. A gente está aqui, eu digo, igual a gente médico no consultório, eu posso ter eu posso ser de determinada religião, um exemplo. Mas, no momento, a gente debate a saúde, né? Eu posso ter minhas impressões particulares, mas a saúde pública, defender a saúde, ela transcende qualquer movimento político. E, assim, eu digo, eu vou uma vez só, eu durmo uma vez só por semana entre rios. Você está todo dia. E eu já sofri essa questão. De fato, já fiquei bem desconfortável também com essa queimada. Mas, assim, parabéns, é bom alertar a população, é bom também que não só que a gente alerte, procure um meio de um estudo, um debate, para ver se consegue mitigar, né, essa queima crônica, né? Como eu disse, a queima crônica de qualquer, seja de lixão ou etc., ela é muito danosa e é o inimigo silencioso, como você bem falou. É interessante o fenômeno físico, né, que à noite ela acaba Isso. condensando mais é justamente quando e tem um porém, muitas pessoas durante a noite respiram pela boca Pela boca, e isso. ainda perde a É, proteção de filtro do nariz e aquele ar isso. poluído vai diretamente para o pulmão. Parabéns aí por esse debate. Não, por falar em política, doutor, eu sou extremamente de direita. Mas o que a gente está fazendo aqui independe de direita ou de esquerda. A gente tem que Sim, focar claro. na saúde pública, Exatamente. como Exato. bem colocou o senhor. Então, só para dizer a vocês que não existe lado, não existe A ou B nesse momento aqui. O que existe é uma disposição e uma vontade de se resolver uma situação que eu, E, que eu chamo de crônica, né? e você está sofrendo como cidadão, né? Não, não Você está só eu, sofrendo na pele. meus filhos, Não, mas eu digo assim, eu digo que assim, não é você não está falando, eu estou morando longe e não estou, você está presenciando, você bem sabe o que que é isso. doutor, o que um cardiologista recomenda para quem vive perto de um lixão, né? E respira essa fumaça com frequência? Bom, lá no lixão, eu vou logo adiantar um pouco aqui, não tem muita gente. Eu já fiz um sobrevoo no lixão já alguns anos atrás, e eu medi a distância de Entre Rios para aqui, se eu não me engano, dá 4,5 km, se eu não me engano. Não digo assim com muita certeza, porque já tem muito tempo isso. Mas a fumaça, ela vem de lá para cá, porque ela vem de leste a oeste. E o lixão Sim, fica entre Rios e a praia, vamos dizer assim, para entender melhor. sim, Então, sim, como o vento vem de leste a oeste, mas ele muda de direção de vez em quando. Ele vai um pouco para o norte, ele vai um pouco para o centro-oeste, ele vai um pouco para o sul. Depende, isso é uma questão da natureza. É por isso que muitas vezes
a fumaça está aqui na minha casa agora, daqui a pouco você não sente mais ela já está na praça. Daqui a pouco ela está no funcionário público. E ela fica rodando a noite toda, entendeu? Agora, o outro problema é que as pessoas não entendem. Vai chover, vai melhorar, não, vai piorar. Quando chove, piora. Por quê? Por causa da densidade. Aí o tempo esfria, aí ela começa a entrar na cidade com força durante o dia também. Né? E eu fiz uma entrevista agora à tarde com um bombeiro, foi muito bem, o rapaz, muito técnico. Inclusive, nós solicitamos aqui uma ajuda do Corpo de Bombeiro Militar e eles ofereceram, na verdade, aceitaram ajudar a gente, vem, se for preciso, vem aqui antes para fazer um levantamento técnico e depois vem a viatura, enfim, para ajudar a apagar, que é o nosso objetivo, é apagar esse fogo para melhorar nossas famílias. Como a poluição de lixões afeta comunidades carentes do ponto de vista cardíaco? Porque uma pessoa com condição, por exemplo, ela pode deixar sua casa trancada e ligar o ar-condicionado. E o ar-condicionado vai fazer o papel de filtro, né? A gente sabe que hoje é caro a energia, onde muitas vezes, você não tem condições de instalar um ar-condicionado, que é a realidade da maioria das pessoas, que a gente sabe disso daí. Então, pesa mais para quem não tem uma condição de manter uma casa climatizada e sob um filtro do ar-condicionado, né? Porque nesse momento, por exemplo, quem tem condição, fecha-se a casa toda, deixa a casa completamente fechada e ali liga o ar-condicionado no quarto, o ar-condicionado vai fazer um processo de filtro contínuo, né? Diminuindo um pouco a exposição. Infelizmente, as pessoas menos desprovidas não vão ter condições de fazer essa questão de melhora do ar. Doutor, eu estou fazendo o seguinte, eu estou indo para o ar-condicionado natural. Eu já tenho quase 14 noites que eu vou dormir no sítio. Mas ontem, né, a fumaça me traiu, como os políticos também traem, Isso né? é possível também. E aí eu disse, não, também. hoje não tem fumaça, eu vou ficar por aqui mesmo. Rapaz, quando foi 7h30, ela deu as caras, depois saiu quando foi meia-noite por aí assim, e voltou com força. Mas aí tem um problema, eu ligo o ar-condicionado, mas aí meu filho tem problema de rinite, né? E tem outra coisa, existe um ar-condicionado específico com filtros, né? E tem outros que não tem filtro, e ele joga a fumaça para dentro também, entendeu? Sim. E além dele ressecar as mucosas, né, aquela coisa que tem de ar-condicionado. Mas o senhor já atendeu pacientes que na sua avaliação foram prejudicados cardiovascularmente por exposição a esse tipo de poluição, doutor? A gente, assim, de forma direta, não dá para aferir, assim, porque é uma coisa que a gente não tem como mensurar, né? Mas eu vou te dizer assim, com certeza, nesses anos de atuação, aí abre-se assim, um parênteses, como você falou, que é crônico, independente de gestões, Isso. seja a gestão atual, seja a gestão posterior, eu já atendi pacientes descompensando o quadro cardíaco e respiratório, que coincidiu quando a fumaça estava muito intensa. Isso, assim, ao longo desses anos, né, eu já estou atuando em Entre Rios vai fazer quase 13 anos, então, passando de várias gestões, que a gente sempre é importante pontuar, Isso. como você bem falou, um problema crônico, e esse problema crônico, sim, eu já atendi pessoas que coincidiram, não, doutor, foi no dia que estava com muita fumaça, eu comecei a passar mal, fui para o hospital e descompensou o quadro respiratório cardíaco. Já sim, isso aí eu já atendi. Doutor Leandro, eu gostaria de dizer ao pessoal que esse bate-papo que a gente está tendo aqui, virtual, ele não aconteceu presencial por conta que o doutor Leandro só está aqui na quinta-feira, né? Na quinta, doutor? Não, estou amanhã. Ah, Estou amanhã, amanhã. que dia amanhã é? Mas amanhã eu durmo aí, mas só atendo na quinta. Ah, mas só atende na quinta, justamente. É, E aí a gente resolveu fazer isso porque eu acho que nós estamos em uma emergência, certo? Nós estamos em um problema crítico, entendeu? E para que as pessoas comecem a entender mais ou menos o que é que está acontecendo, o que pode acontecer, o efeito colateral de uma fumaça,
nada melhor do que um cardiologista para falar sobre os efeitos na saúde e um bombeiro para dizer tecnicamente o que se deve ser feito para apagar o incêndio. Então, eu quero agradecer muito, mais uma vez, doutor Leandro, a sua disposição de nos ajudar e gostaria que, nas suas considerações finais, o senhor falasse algo para a população de Entre Rios no sentido de uma prevenção. Primeiro ponto, né, de uma maneira mais ampla também, esse problema do lixo é uma questão que envolve grandes proporções, né, que é uma questão de realmente de saúde pública e precisa é uma grande mudança, precisa ser olhado com carinho. É também interessante informar que as pessoas não queimadas nos seus quintais, as pessoas eu vejo na região têm um hábito muito grande de limpar um quintal e ela mesma colocar fogo, né, naquele lixo, no lixo mesmo de casa. Temos ainda um hábito de fogão a lenha, que também é uma queima de biomassa, que também prejudica. Então, é um fato que hoje, como saúde pública, como desenvolvimento da medicina, a gente quer que as pessoas fiquem longe, não sejam submetidas a essa questão de fumaça, né? Seja de lixo ou de queimadas, realmente é muito prejudicial à saúde e as pessoas devem tomar muito, muito, muito cuidado. E, como você tem essa exposição crônica ambiental, que a gente chama que é um fator de risco, a mensagem que eu digo é o seguinte: se alguém começar a perceber que está com a disposição respiratória diminuindo, ter tosse crônica, a pessoa às vezes não percebe, viu, Ronaldo? Mas assim, fala, olha, geralmente o amigo ou um parente, fulano, você está tossindo, você já reparou que você está tossindo? A pessoa tem uma tosse crônica e às vezes até chega no consultório e tosse, aquela tosse. Aí você está tossindo? Não, não estou tossindo não. Porque, de fato, a pessoa própria não percebe que ela está tossindo, porque virou um ato comum. Então, é uma doença silenciosa, essa questão pulmonar, e observe, porque ela é muito mal diagnosticada. E hoje a gente tem exames simples, até na clínica aí tem, que é a espirometria, para a gente detectar já como é que está a capacidade pulmonar dessas pessoas. Então, doença silenciosa, a fumaça é inimigo muitas vezes silencioso, e tomem cuidado. E obrigado, Ronaldo, conte sempre comigo. Até a próxima, com fé em Deus aí. Valeu, meu irmão. Mas eu não posso deixar de falar um ponto aí, que você foi bem, colocou bem aqui, até por uma questão, nós não temos assim uma secretaria, digamos assim, de meio ambiente atuante aqui no nosso município, né? Eu mesmo nunca vi assim uma ação, sendo sincero. Mas essa questão de tocar fogo em quintal é muito comum aqui no nosso município, na nossa cidade. E as pessoas não respeitam, não é? Eles tocam fogo, inclusive jogam plástico dentro e tocam fogo em tudo. E eles não respeitam o vizinho que está do lado, com roupa no varal. Ele não respeita se as pessoas têm crianças com problemas respiratórios, não respeita nada. Toca fogo simplesmente e vai para dentro de casa. Mas, se tivesse uma secretaria, um meio ambiente atuante aqui no nosso município, onde viesse começar a educar as pessoas, porque tem gente que faz por ignorância, e tem outros que faz porque não está nem aí, né? Mas aí o que aconteceria? Fazia panfletos, vamos dizer assim, colocava em rádios, dizendo, educando as pessoas para que não fizesse isso. Mas infelizmente a gente não tem. Mas de qualquer forma, eu agradeço muito a sua presença e sempre, doutor, esse estúdio aqui está à sua disposição quantas vezes você quiser. E eu sei que se chamar, você também está pronto. Estamos às ordens. Um abração, boa noite aí. E até breve. Até breve. Pronto? Pronto.